Olá para todos e vamos a mais um estudo, mais uma dúvida, mais um questionamento. Uma pessoa me perguntou esta semana, né, a questão de Gênesis 2 e verso 2. A questão é, Deus trabalhou ou descansou no dia de sábado? Em duas traduções da Bíblia, de Gênesis 2 e verso 2, estão escritas de forma diferentes, fazendo com que alguns podem mudar o posicionamento quanto à interpretação. Na tradução Almeida Revista e Corrigida, que é a Bíblia que eu sempre usei, que é a minha tradução preferida, diz que Deus terminou a obra da criação no sábado e depois descansou. E já na tradução NVI, Nova Versão Internacional, diz que no sábado Deus já havia terminado a obra da criação. E agora, como que fica? Vamos ler primeiro a Almeida Revista e Corrigida. Vamos ler então. E havendo Deus acabado no dia de sábado, no dia 7º, a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Dá-se entender que Deus terminou no sábado e depois descansou. Trabalhou até certas horas e depois descansou. Agora, na tradução NVI, já é bem diferente. Veja aí na sua tela. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. E agora, como que fica? Numa diz que Deus terminou no sábado, e na outra diz que no sábado Deus já havia concluído a obra da criação. E agora, qual delas é a verdadeira? Como é que fica? Existe uma contradição? Na verdade, dizer qual é a verdadeira não dá para bater o martelo. Não dá. Que tal que não seja nenhuma, né? Quanto a isso, né, temos que analisar algumas questões sobre o sábado e sobre traduções da Bíblia. Devemos considerar que a Bíblia que usamos são cópias dos originais. O tradutor pode usar palavras diferentes de uma tradução para outra. Mas o que não pode é perder o sentido e o significado. Né? Porque não pode. Por exemplo, o estudante está estudando para fazer uma prova. Na prova, ele não precisa escrever da mesma forma, com as mesmas palavras que estão escritas no livro. O que importa é que não perca o sentido e tenha o mesmo significado. Isso é o que importa. Então, uma tradução para outra, às vezes, geralmente, é claro, tem palavras diferentes, mas o significado é o mesmo, o sentido é o mesmo, a coisa é a mesma. Agora, neste caso aqui da tradução NVI e a Almeida Revista e Corrigida, houve uma controvérsia nas traduções. Porque uma disse que Deus terminou no sábado e a outra disse que no sábado já havia acabado. Aqui sim houve uma controvérsia. Mas não podemos duvidar da Bíblia, né? Isso aí é tradução. Lembrando que são cópias dos originais. Um escreveu de uma forma e o outro traduziu de outra. Ele colocou palavras diferentes. Mas qual será que está certo? Né? Então, devemos ter em mente que a Almeida Revista e Corrigida foi feita muito antes da NVI. A NVI veio depois. Então, depois que surgiu a NVI, as pessoas teriam que mudar de opinião, mudar a interpretação.
interpretava de um jeito e depois que veio a NVI, agora traduz de outro jeito. O Adventismo usa livros. Pode ver esses teólogos aí, na internet, eles têm aquela estante de livros, então eles pegam as traduções que mais condiz com os ensinamentos deles. Por isso que eles vasculham livros, vasculham traduções da Bíblia, para pegar aquelas que mais se encaixam nos ensinos de Ellen White. A tradução NVI é muito boa, eu gosto dela, por ser de fácil compreensão. O tradutor ajudou muito nessa parte, né? Ela é mais fácil para a compreensão em alguns assuntos, devido a algumas palavras já virem traduzidas. Por exemplo, Mateus 19, verso 9, lá Jesus disse: qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por prostituição, comete adultério. E já na NVI, ela veio assim: qualquer que divorciar, divórcio. Repúdio é divórcio, também significa divórcio. Nesse texto, repúdio é divórcio. Qualquer que se divorciar de sua mulher, a não ser por imoralidade sexual. Ele traduziu, ele interpretou, ele já deixou fácil a compreensão para quem é mais leigo, para quem é iniciante no estudo bíblico. A NVI é uma tradução muito boa, eu gosto. Eu não tenho impresso, mas eu vejo pela internet para fazer comparações, e é muito boa. Mas voltando ao assunto, né, se Deus terminou no sábado, ou se Deus já havia terminado, isso não serve como justificativa para a guarda do sábado, nem para os primeiros habitantes da terra, pois Deus não mandou ninguém guardar o sábado. A única ordem que Deus deu para Adão foi de lavrar a terra, só isso. Deus não mandou Adão e Eva guardar o sábado. Nunca citou profetas guardando o sábado. Os judeus no Egito não guardavam o sábado, pois eram escravos. Lá quem mandava era Faraó. Então eles trabalhavam todos os dias. A ordem de guardar foi dada depois da saída do Egito. Antes disso, nunca citou nem mesmo a palavra sábado. Então, antes de Êxodo 16, nunca citou a guarda do sábado, nem mesmo a palavra sábado. Nunca deu ênfase nenhum para isto. Nem ao menos a palavra sábado existe antes de Êxodo 16. A guarda do sábado foi dada a um povo específico, Israel, dentro de uma localização geográfica. Por isso que era possível guardar o sábado, porque foi dado a um povo específico e dentro de uma localização geográfica. Hoje não teria como todo mundo guardar o sábado, porque senão o sábado pararia. Comércio, hospitais, mercados, todo o comércio geral parado, prejuízo para a economia mundial, ninguém guardaria. Ellen White, a mãe do Adventismo, ensinou o sábado como meio de salvação. Livro Testemunhos Seletos, página 23, ela disse: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Nem nos tempos bíblicos o sábado era meio de salvação, mas para ela é. Na verdade, nem o Adventismo guarda o sábado. Nem eles. Então, se o sábado for meio de salvação, nem eles serão salvos porque saem de casa. Acendem fogo, cozinham, né? Lá em Êxodo 5,14, ela diz que era para guardar o sábado toda a sua casa, inclusive animais. E o Adventismo guarda o sábado? Não guarda. Eles têm uma TV, tem rádio. E quem é empresário, o sábado para a empresa? Se o dono da empresa, que é sabatista, parar, mas os funcionários não parar, não guardou. O cachorro, o gato, todo mundo tem que guardar. Ninguém pode sair de casa. Então eles não guardam. Eles saem de casa. Então eles também não guardam. Nem os fariseus, que eram zelosos pela lei, não guardaram o sábado. Quando Jesus morreu, eles foram na casa de Faraó, de Pilatos, num dia de sábado, pedir o corpo de Cristo. Pisaram o pé na rua. Quebraram o sábado.
Ellen White disse que o sábado é o selo de Deus e a marca da besta é o domingo. Só não sei de onde que ela tirou isso. E não sei qual é o fundamento de um ser humano acreditar nisto, né? De acreditar numa coisa dessa aqui. Então, quem tem a marca da besta não vai ser salvo. Então, quem não é adventista não vai ser salvo e o adventismo também não vai porque eles não guardam o sábado. Então, para resumir aqui o tema do vídeo, não importa qual seja a interpretação correta do versículo que eu citei, Gênesis 2, verso 2. O que importa é o que a Bíblia ensina sobre o sábado dado a Israel, né, que foi dado depois do Êxodo. A Bíblia nunca citou Adão e Eva guardando o sábado. Nunca enfatizou o sábado antes do Sinai, nem ao menos citou o sábado, e nunca enfatizou como algo importante, como foi depois de Êxodo 16, que o sábado foi citado várias vezes como algo importante para Israel, né? Até e também por outro lado, a guarda do sábado era um memorial da libertação do Egito. Deuteronômio 5:15. Podem ler. Era um memorial da saída do Egito, da libertação do Egito. Porque no Egito eles trabalhavam todo dia. E eles trabalhavam de domingo a domingo. Então foi dado sábado para Israel. O sábado foi dado para uma nação. Eles usam textos isolados fora do contexto para provar uma coisa que não existe. Eu sempre debato aqui pelo canal aqui com adventistas, sabatistas, de modo geral aí. Eu posso falar 10 passagens da Bíblia para eles. E eles não refutam as coisas que eu falei. Eles vão, mas o sábado está nos 10 mandamentos. Mas eles não refutam aquilo que você falou. Né? Eu falo para eles que o sábado do adventismo foi instituído por Ellen White como meio de salvação. Como eu citei agora há pouco no vídeo. E eles não refutam isso que eu falei. Eles falam, o sábado está nos 10 mandamentos. E citam passagem da Bíblia isolada, coisas da lei, coisas de Israel, mas eles não refutam o ponto que você citou, porque não tem argumento. Né? Então, se você não tem argumento, nem faça papel de bobo. Né? Porque eu não sou bobo. Eu não sou bobo e não faço papel de bobo. Né? Refute aquilo que eu falei. Primeiro, e depois vai para os 10 mandamentos. Eu vou fazer um vídeo específico sobre o sábado nos 10 mandamentos. Então é isso aí, então acabou aqui o tempo da minha câmera aqui. É isso aí. Obrigado a todos e até o próximo.